Boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos ao webinar Orientações para Procedimentos em Pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual. Eu sou Juliana Miranda Cerqueira, assessora da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. O evento de hoje terá 2 blocos de exposição e um bloco final, onde as perguntas enviadas por vocês pelo chat serão respondidas. No primeiro bloco, teremos a apresentação do membro relator da CONEP, Ricardo Gamarski. No segundo bloco, receberemos a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Sueli Deslandes. Entre as apresentações, faremos intervalos de 2 minutos. Passo a palavra para Ricardo Gamarski com o tema Pesquisa em Ambientes Digitais, Considerações e Desafios. Ricardo. Bem, boa noite a todos. Obrigado, Juliana. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à CONEP o convite para poder estar falando aqui, discutindo com vocês, levantando alguns temas em relação às pesquisas em ambiente virtual e digitais que tanto têm suscitado discussões nos últimos tempos para nós, né? Vou pedir o favor a equipe de dizer se a tela está sendo compartilhada corretamente. Alguém pode me dar um retorno, por favor? Tudo certo, Ricardo. Ok, então vamos lá. Então, a ideia é que o tempo é curto, a ideia é que fazemos algumas provocações para depois discutirmos o assunto mais, e fiquem à vontade depois de poderem fazer as perguntas. Vamos lá. Passou. Então, eu não tenho conflito de interesse em participar. Eu sou membro do relator da CONEP, sou médico, trabalho na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e também sou membro do Comitê de Ética em Pesquisa aqui da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal. O sistema CEP-CONEP, caso alguém que esteja nos ouvindo não conheça bem o sistema, a CONEP é uma comissão ligada ao Conselho Nacional de Saúde, que trabalha com um conjunto de mais de 16 mil pessoas espalhadas distribuídas em 860 CEPs, com mais de 1.700 coordenadores, que avalia todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos. O que não é analisado na CONEP? As informações de acesso público, pesquisa censitária, pesquisas de banco de dados com informações agregadas, revisões bibliográficas e pesquisas de atividade exclusivamente educacional sem finalidade acadêmica. Então, os dados do DataSUS agregados, os dados do IBGE, de população, esses dados são usados livremente em pesquisa, sem a necessidade de passar pela avaliação dos comitês. Hoje, a Plataforma Brasil, que foi lançada em 2011, conta já com quase 750 mil projetos, o número é de julho, e quase 1 milhão de usuários cadastrados. Então, e veio substituir o CISNEP, então vem todo o processo de análise hoje vem sendo feito nesse ambiente. Eu trouxe esse número só para que nós tenhamos ideia de com que volume de pessoas a gente lida, esse sistema trabalha, com que volume de projetos nós lidamos no dia a dia. E aí queria partir para algumas considerações a respeito do tema que nós trouxemos hoje, que o webinar trouxe hoje. Falar um pouquinho sobre internet de comunicação. Nós saímos de uma internet lá no início dos anos 90, com 2,6 milhões de pessoas, mais ou menos usuários. Eu lembro que eu usava nessa época a internet na universidade, com programas que a gente nem ouve mais falar hoje. Uma internet que era estática, a gente chamava os sites de homepage, não tinha interação entre os participantes, ninguém publicava nada, a gente fazia páginas estáticas, elas eram colocadas e visitadas pelos internautas à época. Para chegarmos em 2019, com uma internet que reúne mais de 3 bilhões de pessoas, o Brasil é o 4º país no mundo em utilização de internet, a gente só perde para China, Índia e Estados Unidos, com 126 milhões de usuários.
o que dá em torno de 61% da população brasileira usuário da internet, que é um pouco acima da média da América Latina, que é em torno de 57%. Né? Telefones celulares também é uma ferramenta, uma tecnologia que tem muito impacto nisso que a gente vai estar discutindo hoje aqui. Né? Hoje, né, na verdade, o dado é um pouquinho defasado, mas estima-se em torno de 202 milhões de linhas celulares hoje no Brasil. Nós temos em torno de 213 milhões de pessoas. Né? Já tivemos até mais número de linhas celulares, imagino eu, que em função daquela época em que as pessoas tinham mais de uma linha para falar com a mesma operadora, e isso hoje não é mais necessário para muitos usuários, então pode ter até uma certa explicação no número na diminuição, mas, de toda forma, é um número significativo. Né? A gente tem em torno de 11 milhões, se fosse comparar com a população, de 11 milhões de pessoas de acesso sem acesso ao celular, o que sabemos que não é verdade, porque vários de nós têm mais de uma linha de celular. E aí que entra um pouquinho no tema da pesquisa online, da pesquisa virtual, começando a fazer algumas considerações aqui a respeito do tema. As pesquisas virtuais, elas não surgiram agora, as pesquisas online. Nós vamos ver um pouquinho para frente, que é uma tecnologia que veio para ficar, vem sendo usada já há muito tempo. Nós hoje dispomos de várias ferramentas, eu não vou aqui entrar no mérito de nenhuma ferramenta específica, mas se alguém depois tiver alguma pergunta que a gente possa responder, fique à vontade. Né? Mas temos hoje várias ferramentas utilizadas, tanto gratuitas quanto pagas, para serem utilizadas. As vantagens da pesquisa online, elas são bastante evidentes. Né? Tem um baixo custo, né? A gente consegue fazer, né, se comparado com a necessidade de mobilização em papel que se tinha há tempos atrás, a gente pode fazer de uma forma muito mais simples. Né? A facilidade de implementação, pela facilidade de uso dessas ferramentas que se tem hoje. Uma facilidade de recrutamento, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que também é um problema, né? Mas a facilidade de recrutamento que se tem hoje, via e-mail, via rede social, e os recrutamentos tradicionais que já se fazia, né? Via telefone, via cartaz, via convites, cartas, etc. Mas hoje nós contamos aí com ferramentas virtuais, com e-mail, redes sociais, etc. Que são as nossas vantagens e os nossos também, de certa forma, nossos desafios. A agilidade é indiscutível. Né? Quem trabalhou com entrada de dados na época da dupla entrada de digitação, uma coisa que se fazia muito antigamente, em que a gente digitava os formulários 2 vezes para ver se não havia inconsistências. Hoje, com as ferramentas que nós dispomos, essas validações são feitas online e, quando o dado é carregado para o banco, ele já vai, na medida do possível, né, dependendo de como a ferramenta for construída, já vai validado, já vai consistido, né, evitando muitos dos trabalhos que a gente tinha. Eu cheguei a trabalhar com serviço de preparação de dados, então ela preparava, digitava 2 vezes, validava quando tinha distorção, digitava de novo. Né? E isso traz uma velocidade, uma facilidade muito grande para nós hoje no ambiente de pesquisa. Né? Agora, algumas questões também que eu vou trazer, também vinculadas às facilidades que o ambiente nos traz. Né? Então, o fato de fazermos pesquisa online nos traz problemas no recrutamento. Ora, se falamos que 61% da população tem acesso à internet, já temos 39% sem acesso. Então, de cara, eu tiro 39% da população, claro que eu estou falando grosso modo, né, já não teria acesso a essas ferramentas de forma a poder ser recrutados ou responder o questionário. O controle de respostas ele fica muito mais difícil dependendo da ferramenta que você usa, ou dependendo do tipo de controle que você institua, por conta da dificuldade de saber, muitas vezes, quem está acessando aquele ambiente. Né? Então, a questão em relação ao recrutamento já traz um viés de seleção. Se eu considerar que eu vou fazer uma pesquisa totalmente online, né, eu só vou ter as pessoas que têm acesso àquela internet, à ferramenta online. E
isso também vai limitar a capacidade, a minha possibilidade de amostra, né? Então, já tem um viés aí importante a ser considerado. Outra questão que a gente pode considerar é o fato da pesquisa ser obrigatória ou voluntária, né? O recrutamento. Quer dizer, quando eu estou num ambiente controlado, numa sala, eu posso pedir, né, que todos respondam. Mas no ambiente de pesquisa, em que é necessária a obtenção de um consentimento, né, eu já posso ter dificuldade aí na adesão das pessoas à minha pesquisa, né? Também depende de que tecnologia eu uso para acessar isso. Por exemplo, se eu fizer um controle por endereço de IP, né, versus tempo, ou seja, por exemplo, só permitir que daquele IP apenas uma pessoa responda. Então, se eu tiver uma família e eu quiser que tenha 4 respostas, eu limitei, a tecnologia me limitou a uma só. E aí, essa restrição de IP vai ser em função de tempo, não vai ser em função de tempo? São questões que nós precisamos observar quando vemos isso, né? Uma outra questão também importante é a questão de não enviar o conteúdo previamente. Quando nós fazemos um termo de consentimento, ou convidamos alguém para uma pesquisa, normalmente a pessoa recebe o seu termo de consentimento, e aí depois a professora Celi vai falar de outras modalidades de consentimento mais comuns na área dela, mas na área biomédica, a pessoa recebe o termo de consentimento, a solicitação do termo de consentimento, mas ela não sabe exatamente o conteúdo que vai ser discutido. Ela sabe o tema que vai ser abordado, né? E é importante que esse detalhamento só seja conhecido depois, né, do consentimento. Outra questão é, numa pesquisa online, nós não temos como garantir se aquele formulário, né, se nós não estivermos fazendo uma entrevista gravada com uma ferramenta de reunião virtual, né, se for um formulário, a gente não sabe se a pessoa está respondendo aquilo sozinho, com auxílio da pessoa, ou mesmo até se é a própria pessoa que é a convidada quem está respondendo, né? A resposta única, uma questão importante também é a possibilidade do formulário, do questionário ser revisto antes do envio, né? Normalmente, dependendo de como estiverem configuradas, essas ferramentas de coleta de dados online, elas podem permitir, né, a revisão ou não do conteúdo antes do seu envio. As respostas podem ser editadas. Quem está respondendo é algo que eu já falei, né? Principalmente quando eu não tenho uma interação visual com o respondente, saber se realmente quem está respondendo a pergunta é aquela pessoa que foi convidada, né? Uma coisa importante é permitir que questões não sejam respondidas, né? Da mesma forma como numa pesquisa presencial, o participante de pesquisa pode se recusar a responder qualquer pergunta, isso também aqui é importante ser garantido. E aí é uma coisa que nós vemos muito nessas ferramentas de formulários online, que a pessoa, para garantir a resposta, coloca a resposta obrigatória. Então, se o pesquisador vai colocar um item como uma resposta obrigatória num formulário eletrônico, é importante que ele coloque uma opção, por exemplo, não quero responder, porque aí ele garante ao participante de pesquisa o direito de não responder a todas as perguntas, né? É claro que isso pode gerar problemas de inconsistência nos dados, e isso pode chegar muitas vezes também até invalidar o uso de um questionário, né? Se a inconsistência for de tal monta que invalide os dados. Mas é importante garantir essa questão da não obrigatoriedade de resposta, permitindo que o participante de pesquisa tenha o direito de pular aquela pergunta até dizendo não quero responder. A questão de permitir voltar ou não permitir voltar, e a questão de revisão antes do envio, que eu também já comentei aqui, né? Ainda, a questão do controle de acesso ao formulário. Como que se vai fazer? Eu vou mandar um e-mail para a pessoa com um controle, com um código que ela vai usar para acessar. Esse formulário
exige um login num site, exige algum meio de identificação, é um formulário anônimo que a pessoa vai responder e nem ela, depois o próprio pesquisador não tem mais controle sobre quem respondeu, né? Qual o número de respostas que eu espero ter? E aí, claro que isso tem a ver com a minha metodologia de recrutamento dos participantes de pesquisa e do que eu usei. Muitas vezes, se eu vou usar rede social, um vai passando para o outro, né? Uma questão também, se eu preciso mandar um e-mail, né, para que a pessoa acesse, e eu não estou falando do e-mail do convite, mas eu estou falando do e-mail para acesso ao formulário propriamente dito, né? Uma coisa importante aqui é a gente destacar os riscos que nós, normalmente, no sistema CEP-CONEP, analisamos os riscos relacionados aos objetivos da pesquisa. Quando nós vamos para as pesquisas em ambiente virtual ou em ambiente online, é preciso que seja incorporado ao projeto de pesquisa e à submissão na Plataforma Brasil os riscos relacionados ao próprio método. Porque agora nós estamos lançando mão de um método, né, que é diferente daquele em que eu me encontrava com participante de pesquisa numa sala e fazia uma entrevista presencial, né? É claro que nós vamos ver mais à frente que isso pode continuar acontecendo, isso ainda é uma possibilidade, mas eu preciso destacar e preciso deixar claro para o participante de pesquisa os riscos relacionados ao próprio método que eu estou utilizando. Tá? É muito comum nós não dominarmos totalmente os termos de uso, as condições de uso das ferramentas que nós utilizamos, principalmente quando nós utilizamos ferramentas gratuitas, né? As questões de armazenamento e acesso à segurança e à nuvem, pastas compartilhadas, etc., é uma outra questão importante também, porque, como eu acabei de falar, nós, muitas vezes, não conhecemos os termos de uso de todos os sites e de todas as ferramentas que nós utilizamos, né? Eu, quando falo sobre esse tema, sempre costumo perguntar, eu afirmar, né, pedir que todos afirmem que todos nós lemos todos os termos de uso de a todos os sites que nós nos cadastramos, né? Até hoje não encontrei ninguém que tenha me respondido que sim, né? Então, essa é uma questão. Muitas vezes a gente não conhece os termos de uso daquilo que nós usamos. E hoje, com a computação em nuvem, né, pastas compartilhadas, essa acaba virando uma confusão, porque muitas vezes nós não sabemos se o que a nossa instituição usa é um cloud computing, é uma computação em nuvem, ou tem um servidor dentro da instituição, ou tem uma pasta compartilhada do departamento que a gente está usando, e como se controla o acesso àquela pasta. Então, essas são questões bastante... tecnologicamente seriam simples, mas na prática elas se tornam bastante complexas, de difícil controle e manuseio, né? Os aspectos legais também, quando a gente coloca dado num determinado site ou num determinado serviço, né, nós temos que saber aonde aquele serviço está hospedado e a que legislação ele tá vinculado, né? Nós vamos falar um pouquinho disso, um pouquinho mais para frente sobre isso também. Então, uma questão que nós consideramos relevante uma vez terminada a coleta dos dados, né, sempre que possível, faça o download dos seus dados, tira os seus dados da nuvem ou tira os seus dados da pasta compartilhada, como nós guardamos os nossos formulários, os nossos questionários no nosso armário, né? O ideal é que a gente tire esses dados da nuvem, né, ou de ambientes compartilhados sobre os quais nós não temos exatamente muito controle de quem acessa, e possamos colocar isso mais sob o nosso domínio. Lembrando que, é claro que na internet não existe ambiente 100% seguro, né? Então, é muito importante, o pessoal costuma brincar dizendo que o único computador seguro na internet é aquele que está fora da rede, né? Então, a gente precisa observar esse tipo de coisa e, sempre que possível, preservar os dados, já que nós trabalhamos com dados pessoais, dados sensíveis e etc.
veja, essa questão não é nova. Tá? Quando eu falo que isso não surgiu agora, já em 2004, nós já tínhamos esse checklist publicado nesse jornal de pesquisa médica na internet, né? Que já olhava vários aspectos das pesquisas online, né? Como se o projeto era revisado ou não por um comitê independente de revisão, por um CEP, se o recrutamento era aberto ou fechado, qual era o método de envio de resposta, se havia controle de duplicidade de respostas ou não, se o site no qual a pesquisa feita utilizava tecnologia de cookies ou não, validação de IPs e outras questões afins. Bom, nesse sentido, a Conep, que tem nas duas, né, principais resoluções, não únicas, é um conjunto normativo, de atos normativos grandes que compõem todo o arcabouço de análise de um projeto, mas, basicamente, principalmente nas ciências biomédicas e na área de ciências sociais, nós utilizamos essas duas resoluções, a 466, que sucedeu a 196, e a 510, de 2016. No período da pandemia, a Conep, então, fez algumas orientações, abrindo algumas permissões em função da pandemia, tá? E aí passaram a ser permitidas reuniões virtuais. Os protocolos de Covid foram todos analisados pela Conep no início da pandemia, todos, literalmente todos, tá? E aí se abriu a possibilidade de consentimento por meios digitais e consentimento em plataforma eletrônica. Mesmo nas pesquisas biomédicas, se uma fase de recrutamento, de pré-recrutamento, de seleção inicial, podia ser feita de forma virtual, não havia porquê, e não há porquê, nós submetemos aquele possível candidato, aquele possível participante de pesquisa, a necessidade de ir ao ambiente de saúde, né, entrar em contato com pessoas possivelmente contaminadas, um ambiente com maior risco nesse momento, né? E aí, então, ele pode fazer esse consentimento prévio de forma digital. Embora nós vamos ver depois lá como um dos pontos que a carta levantou, que no caso das pesquisas biomédicas, sempre que houver a possibilidade daquele participante de pesquisa encontrar com a equipe de pesquisa, no caso das pesquisas biomédicas, esse consentimento também deve ser obtido de forma física e presencial, né? O consentimento passou a ser permitido de forma gravada, né? Essa forma tem que estar descrita no projeto e o pesquisador precisa manter nos seus arquivos os seus registros de consentimento, né? Bom, eu vou caminhando aqui para o final, né? Porque o objetivo aqui era fazer... Está aqui, pular alguns slides aqui. Está aqui. Então, no site da Conep, nós encontramos a carta circular número 1 de 2021, que veio começar a responder essas questões. Nós tínhamos dezenas de perguntas na Conep todo dia, e nos CEPs todo dia, e os comitês solicitando informações de como deviam lidar com essa nova situação, e a carta circular veio começar a dar uma resposta para esse tema, permitir que nós começássemos a discutir isso e trazer algumas orientações, algumas das quais eu já abordei aqui, outras imagino que vão surgir novamente durante as perguntas, né? A questão básica da carta é trazer, né, orientações, e aí, gente, eu volto muito para a questão do uso dessas plataformas eletrônicas e do uso dessas ferramentas digitais, né? Encaminhando aqui para o fim, essa tecnologia ela continuará sendo utilizada e melhorada, não tenho nenhuma dúvida dessa questão, né? Novas tecnologias vão surgir, nós estamos isso até aparece à frente, nós estamos aí às vésperas de começar,
né, o edital da tecnologia 5G no Brasil, né? Isso vai trazer enormes desafios para a gente. Novas tecnologias serão incorporadas, né, a essa discussão. Agora, é fundamental, e isso é uma coisa que eu queria deixar para a gente pensar um pouco a respeito, nós entendermos o funcionamento disso. Nós, muitas vezes, todos nós já recebemos um e-mail, né? Ou mandamos um e-mail com um tema e 3 minutos depois começa a pular na nossa tela do computador um monte de anúncios sobre uma palavra que tinha no e-mail, né? Eu não sei se todos conhecem, mas quem não viu, eu recomendo que assista esse filme, se possível, que nos traz um pouco, para quem não tem nenhuma noção, quem não é muito afeto à tecnologia, quem não gosta muito de entender como funcionam essas tecnologias por trás, né? Entender um pouco com que tecnologia a gente está lidando, com que mecanismos de inteligência artificial a gente está lidando, né? Que não são poucos, né? Nós mesmos entendemos muito poucos como usuários, né? Mas é importante que nós entendamos que muitas vezes a população com a qual nós estamos fazendo uma pesquisa também não é afeta ao entendimento dessa tecnologia ou é ainda menos, né, do que a população acadêmica de um modo geral, né? A comunidade acadêmica de um modo geral. Então, é importante a gente entender um pouco do funcionamento e alertar o nosso participante de pesquisa, alertar a população sobre a importância de colocar dados na rede, o uso de... Eu tenho, assim, eu tenho muita preocupação com o uso de qualquer aplicativo de mensagem instantânea para fazer entrevista ou para mandar questionário, por um motivo muito simples. Eu sempre pergunto também, né? Por favor, se alguém na audiência nunca tiver mandado uma mensagem errada por um aplicativo de mensagem instantânea, me avise, que eu quero saber qual é a mágica que consegue fazer para conseguir controlar esse ambiente. Eu acho que todos nós, eventualmente, já mandamos uma mensagem errada para um grupo errado, para uma pessoa errada. Então, isso pode trazer consequências graves, dependendo do ambiente que a gente está usando, do dado que a gente está usando, do tipo de dado que está sendo levantado, e assim por diante. A questão, por exemplo, de uso de listas de e-mail para convidar pessoas, né, é um negócio seríssimo. Por isso que nós sempre recomendamos, vai mandar um convite para um monte de gente, mande para você, coloque todo mundo como cópia oculta, porque ninguém tem que saber, né, o caso de todos os pacientes que têm determinada patologia, ou todo mundo que eu estou convidando com uma determinada pesquisa motivado por alguma questão que pode ser muito sensível ou até mesmo estigmatizante. Aí, por fim, a questão da internet das coisas, né? Nós estamos observando aí o surgimento de bases imensas de dados a partir da internet das coisas, dos nossos devices vestíveis, que eu não gosto da palavra em português, mas, enfim, né? Dos wearable devices que permitem que você colete dados de uma forma absurdamente rápida, e o 5G vai propiciar isso muito mais ainda, vai permitir com que a gente trafegue com um volume de dados muito maior do que a gente tem hoje. Tá? E não é o tema de hoje, mas eu não podia terminar e falar aqui sem falar que a Lei Geral de Proteção de Dados veio, né, é vigente e vai impactar tudo isso que nós falamos aqui de forma muito importante, de forma muito significativa. Né? Nós temos sido questionados, tanto nos comitês de ética quanto na CONEP, em relação a muitas questões da LGPD, e é um tema que a gente vai seguir discutindo junto com novos desafios que vêm surgindo nas pesquisas em ambiente virtual, e aí não vou entrar aqui nessa discussão do ambiente virtual ou digital ou com documentos eletrônicos, porque isso seria uma outra discussão, mas certamente nós vamos assistir um grande impacto, uma grande mudança, com um conjunto imenso de desafios para a comunidade acadêmica nos próximos anos,
em relação ao uso dessas tecnologias, já que muitos de nós somos da área da saúde, muitos de nós, a parte da comunidade, pelo menos o CEP em que eu participo, é da área da saúde ou lida com pesquisas relacionadas à área da saúde, né? E não dominamos tanto isso, ou não conseguimos acompanhar na velocidade que precisaríamos ou gostaríamos todas essas questões. Bem, eu espero ter podido trazer alguma discussão ou provocar. O objetivo aqui foi motivar um pouco, trazer algumas considerações e desafios, não esgotar o assunto, que não seria possível. Tá? Eu fico à disposição de vocês, estão os meus dados de contato aí, e a gente pode conversar um pouco mais adiante. Ok? Muito obrigado. Juliana, eu acho que você pode voltar. Obrigada, Ricardo. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos no segundo bloco com a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Sueli Deslandes. Obrigada, gente. Estamos de volta. Vocês estão na webinar da CONEP inspirada na Carta Circular 01 de 2021, que são as orientações para os procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual. Boa noite a todas e todos, eu sou Dênio Matos, produtor de conteúdo da CONEP, e olha só, pelas perguntas que estão chegando aqui para mim, estou vendo que vocês estão gostando muito do evento, estou vendo aqui as dúvidas do Rodrigo, da Priscila, a presença da Cibele, do Dante Pazanese de São Paulo, a Cássia do CEP Univille de Santa Catarina, a Joana do CEP, Universidade Potiguar do Rio Grande do Norte. Estamos aqui com quase 200 pessoas presentes. Então, conta aí no chat para a gente de onde você está, qual cidade você está assistindo ao webinar, se é membro de CEP, se é da comunidade científica, conta aqui para a gente, tá? Se tiver alguma dúvida sobre os temas apresentados aqui hoje, é só escrever a sua pergunta aqui no chat do Teams. Temos uma equipe de backstage na captação dessas perguntas para enviar aqui para a gente, tá bom? Lembrando que no terceiro bloco, os nossos convidados vão respondê-las ao vivo, tá? Olha só, quero parabenizar a primeira apresentação do Dr. Ricardo, que trouxe os entendimentos e as orientações da CONEP para as pesquisas envolvendo seres humanos em qualquer etapa em ambiente virtual. E agora eu dou início ao segundo bloco, chamando a professora e pesquisadora da Fiocruz do Rio de Janeiro, a doutora Sueli Deslandes,
para falar sobre ética em pesquisa qualitativa em ambiência virtual, partilhando experiências e indagações. Doutora Sueli, seja muito bem-vinda, com a palavra. Muito obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui. Agradeço muito ao convite da CONEP. Saúdo o colega professor Ricardo e Juliana. E venho aqui, né, compartilhar com vocês, na verdade, na qualidade de pesquisadora, né? Eu não sou uma especialista em ética, nem em bioética de pesquisa, né? Meu lugar é, portanto, de partilhar experiências, indagações, inquietações de uma pesquisadora que, portanto, opera essas resoluções éticas, né, na praxis do percurso de investigação, né? Então, como você me apresentou, eu sou pesquisadora do IFF da Fundação Oswaldo Cruz, e há cerca de 30 anos eu trabalho com o tema violência e saúde, né? E esse percurso me levou necessariamente a estudar como que a internet ou as práticas que são vivenciadas nesse âmbito sociotécnico que constitui a internet, né, elas ou produzem e reproduzem violências contra crianças e adolescentes, e como que há também nesse espaço da internet uma vasta experiência de coletivos e de associações e de iniciativa de enfrentamento a essas violências, né? Então, portanto, eu chego à internet por reconhecer que hoje a maior parte das relações sociais que nós investigamos também acontecem e são produzidas e reproduzidas nesse espaço de interação sociotécnica. Então, eu organizei a minha fala, né, primeiro tentando apresentar um pouco o que eu entendo e qual o meu ponto de partida como pesquisadora da área de ciências sociais, humanas e saúde, né? Fazer uma breve introdução sobre as características e relações digitais dessa base sociotécnica que é a internet, né? E quais são as implicações dessas características para os procedimentos éticos, né? E para discutir com esses procedimentos éticos, eu vou tentar dialogar com alguns aspectos, né, da Resolução 510, com um documento produzido pela Escola Nacional de Saúde Pública em 2020, chamado Orientações sobre Ética em Pesquisa em Ambientes Virtuais, produzido pelo Comitê de Ética da ENSP, e a Carta Circular da CONEP, né? Então, eu vou pedir licença para compartilhar aqui eu só peço um feedback para saber se está ok, se está aparecendo direitinho. Sim, professora, já está compartilhando. Maravilha. Então, quando a gente fala de pesquisa qualitativa em ambientes digitais, né, e é um campo que se consagra tanto na antropologia, a partir dos anos 2000, ou seja, a partir dessa internet 2.0, né? Quando a gente fala de pesquisa qualitativa em ambientes digitais, a primeira questão que eu comento, que eu acho importante a gente ter discernimento, é que estatuto essa pesquisa tem na nossa investigação, para a nossa investigação, né? Então, ela constitui essas relações e interações que se dão através dessa rede sociotécnica, ela constitui o nosso objeto, ou seja, nos interessa saber o que as pessoas fazem na internet e como elas fazem, né? O que elas fazem com a internet, como elas fazem, né? Então, aí a gente está falando de um estatuto de objeto, né? Nos interessa ir para a internet e verificar esse imenso acervo que a internet produz cotidianamente sobre inúmeras práticas sociais. Nos interessa saber como que as pessoas interagem
na internet, como é que elas produzem, né, discursos, práticas, justificativas, entendimentos, redes simbólicas. Então, a gente está entendendo que a internet é o nosso campo de pesquisa, né? Ou a gente quer uma incursão mais, digamos, é uma estratégia de acesso e recrutamento dos sujeitos, é onde eu vou fazer a pesquisa, né? Então, portanto, é uma estratégia metodológica, é uma ferramenta metodológica, né? Agora, independente da escolha, eu costumo dizer que a gente tenha clareza que, ao eleger a internet como um campo de estudos, há implicações sociotécnicas, sociológicas e epistêmicas. Não é só recortar e colar, não é só procurar os dados disponíveis numa determinada base. É preciso que a gente tenha algum conhecimento sobre o que significa hoje esses ambientes digitais na nossa socialidade, né, nas nossas relações, né? E aí eu vou invocar uma antropóloga britânica, Christine Heine, que ela, desde os anos 2000, ela vai discutir essas relações, o que as pessoas fazem com a internet, o que elas fazem na internet, né? Então, ela vai dizer que hoje, essas relações, né, essas redes sociais, essa amplitude de relações, ela transforma essa tecnologia numa tecnologia que é incorporada, corporificada e cotidiana, né? Mais do que nunca, e especialmente a partir desse giro digital operado pela pandemia, né? Mais do que nunca a nossa vida, a nossa socialidade, as nossas relações, o nosso cotidiano passa pela internet, né? A gente tem aula, a gente procura informações, a gente paga contas, a gente entra em contato com as pessoas, a gente faz política, a gente procura relacionamentos amorosos com a internet, né? Então, a Annette Marquardt, ela vai dizer que a internet está tão onipresente, ela é tão ubíqua, que nós não pensamos mais sobre a internet, nós pensamos através, a partir dela, né? Então, hoje, quando a gente discute essas relações digitais, a gente entende, concordando com Daniel Miller, que é um outro antropólogo britânico, que hoje não é mais possível você dizer que há fronteiras entre o online e o offline. Essas fronteiras estão absolutamente borradas no nosso cotidiano, né? Configurando o que, na tradição antropológica e sociológica, vai definir e entender como um fato social total. Hoje, essas relações mediadas pela internet, essa sociotécnica da internet, ela constitui um fato social total, ou seja, está presente, está mediando as nossas relações, né? Portanto, a internet, essa cultura digital, ela constitui um campo de estudos inesgotáveis, especialmente na área da saúde, né? Como se afirmam identidades, associativismos, como se busca e se constroem informações, como se trocam e se partilham relações, disputas, alianças, agendas públicas, enfim, a internet se tornou um campo de pesquisa precioso e inesgotável, né? Então, quando a gente fala dessa cultura material, né, a gente está entendendo que essa cultura material que a internet representa, né, ela é uma plataforma, ela é um meio sociotécnico que permite, né, que as pessoas criem outras tecnologias sociais. É uma tecnologia que permite a criação de outras tecnologias. Que tecnologias essas? De comércio, de amor, de educação, ensino, produção de conhecimento, de fazer política. São tecnologias sociais, agora ampliadas, permitidas e transformadas por essas relações mediadas pela internet, né? Então, quando a gente fala hoje de um campo de pesquisa, né? Ah, eu vou fazer um trabalho de campo, meu campo é
a internet, né? A gente passou daquela ideia de um campo territorializado, né? Um território geográfico específico, para um campo que está falando de fluxos e trânsitos, e um campo polimediático. O que eu estou querendo dizer com polimediático? Todos nós percorremos, usamos diferentes mídias. É o Facebook, é o Insta, é o TikTok, é o e-mail, é o WhatsApp. E para cada uma dessas mídias, nós temos uma performance diferenciada. A gente fala coisas numa que não falaria na outra plataforma, e assim sucessivamente. Há regras, né? Há etiquetas, enfim. Há um campo simbólico que conforma esses comportamentos e essas expressões, né? Então, claro que quando a gente fala de fazer a pesquisa pela internet ou através da internet, né, a gente não está falando da primeira experiência de pesquisa mediada por tecnologia. Todas as pesquisas sempre foram mediadas pela tecnologia. Em ciências sociais, a gente usava gravador desde a época do Malinowski, usava fotografia, né, máquina fotográfica, né? No entanto, quando a gente fala fazer pesquisa com internet, na internet, esse meio tecnológico é também um ambiente de pesquisa, né? Então, isso é importante para a gente entender que qualquer aplicativo e plataforma que a gente utilize para essa pesquisa, para fazer esse trabalho de investigação, né, a gente está falando de um suporte tecnológico que vai permitir fazer coisas e invisibilizar outras, que conforma, como a socióloga holandesa Van Dijk vai dizer, né, essas plataformas, elas convocam comportamentos, elas têm um caráter performativo. Cada plataforma, com o seu default, com a sua arquitetura, ela vai te dar uma orientação de como você deve se comportar e o que você deve fazer, né? Então, ao dar um número X de caracteres, ao te convocar a falar o que você está pensando, a mostrar onde você está e assim sucessivamente, ela vai te induzindo uma certa performance. Isso é importante para a pesquisa, né? Para a gente não reificar o que foi dito nesse ambiente, né? O que foi dito nesse ambiente foi dito porque estava nesse ambiente. Então, isso é uma consideração importante, né? E, sobretudo, lembrar que esses aplicativos e plataformas são empresas. Portanto, como empresa, tem os seus segredos, a sua forma de organização, e são empresas que convocam o quê? A conectividade, que operam com um conjunto de algoritmos e defaults que você não conhece, como o professor Ricardo mencionou, nós não conhecemos, e nem os técnicos de informação conhecem, porque são segredos de empresa, né? Então, nessa cultura de conectividade, a gente está falando dessas plataformas que te convocam o tempo todo a estar conectado e a estar exposto. O que você está pensando? O que você está comendo? Onde você está? Com quem você está? Mostra o seu corpo e assim sucessivamente. Então, é uma cultura da hiperexposição, né? Cuja principal tarefa, principal convocação é a construção de uma imagem de si que seja favorável, né? Então, é um ambiente que tem sempre o efeito plateia, né? Como a Sibília, uma companheira da área de comunicação, diz, é o espaço do espetáculo do eu. Então, é um ambiente imersivo, multiuso e performativo, né? E aí, como manter, resguardar, preservar esse usuário, né? Essa pessoa que está nessa ambiência digital, quando esta ambiência digital o convoca, independente do espaço de pesquisa, o convoca a estar constantemente se expondo, né? Então, os desafios da pesquisa não são pequenos nesse tipo de ambiente, né?
Então, seguindo, né? Agora, o que a gente destacaria dessas orientações, né, da ética em pesquisa no ambiente digital, né? Então, a gente volta lá para 510, que ela vai dizer, por exemplo, que as informações que são de acesso público, por exemplo, você jogar uma hashtag ou uma palavra-chave lá no YouTube, por exemplo, e vai vir centenas de videozinhos que estão em acesso público, né? Então, a rigor, esse acesso público, né, te isenta de submissão a um comitê de ética, se for esse tipo de material, né? Então, esse é um documento da Escola Nacional de Saúde Pública que reitera esse entendimento, né, dizendo aqui os vários tipos de estratégias metodológicas. Esses de acesso aberto seriam isentos desse exame. No entanto, aí eu vou fazer uma problematização, né? O que é domínio público para o entendimento dos sujeitos, né? E que cuidados éticos, mesmo sendo um domínio público, nós precisamos ter, né? Então, em que medida que os sujeitos que ali se expuseram, eles se expuseram com o entendimento que aquele material pode ser usado em qualquer circunstância, para qualquer finalidade. E aí eu invoco o colega, né, o Jean Segata, um colega da antropologia, que ele relata uma experiência de pesquisa feita no mestrado dele, ainda na época do Orkut, que ele fala exatamente isso, né? Um usuário, uma pessoa diz assim, puxa vida, mas o que eu falei lá no grupo de Orkut, eu queria que só ficasse ali, e, no entanto, estava em domínio público, né? Então, é importante para o pesquisador, a meu ver, ter essa sensibilidade em relação aos contextos de uso e os sentidos dados a esses contextos de usos pelos internautas, pelos sujeitos da pesquisa, né? Então, esse cuidado de resguardar essa privacidade, essa identidade dos sujeitos num ambiente de hiperexposição, né? Então, era o que eu falava, né? Como resguardar essa privacidade nesse ambiente de tantas pessoas que querem exatamente serem reconhecidas, citadas, nomeadas, porque isso faz parte de uma relação de trocas simbólicas de reconhecimento, né? Relações de trocas cujo capital de reconhecimento é ser mencionado, visibilizado, citado, é o like, enfim, né? E isso, de uma certa forma, vira um capital importante, né? Então, quando a gente fala desses cuidados éticos com identidades, a meu ver, deve ultrapassar o sentido só de tornar anônimo, né, aquele informante, ou tornar anônimo, ou ocultar, cuidar, resguardar das informações que permitam a identificação dos sujeitos, né? Então, essa, a meu ver, não é uma discussão simples, né? Quando identificar os sujeitos e quando não, né? Claro que, partindo do pressuposto, eu estou falando mesmo dos domínios públicos, tá? E entendendo que essa negociação, sempre que for possível, é necessária, né? Então, quando não identificar o sujeito, fere o reconhecimento e a própria construção identitária dele, né? É o caso de muitos ativistas, de muitos influencers que dizem assim, mas eu não quero me tornar entrevista número 5, eu tenho um canal, eu tenho uma fala, eu sou uma pessoa pública, eu quero ser reconhecido, eu quero ter esse crédito, né? E como isso tem que ser negociado, né? Da mesma forma que quando que identificar vulnerabiliza esse sujeito, né? E a gente sabe que as práticas sob estigma, as práticas ilegais, os posicionamentos políticos de oposição a um determinado status quo precisam ser preservadas porque elas são vulnerabilizadoras, né? E aí eu vou trazer um tópico, isso mereceria uma discussão inteira, né, sobre a identificação, mesmo em domínio público, tá, de crianças e adolescentes, né? Como é que
essa proteção versus uma possível atribuição de invisibilidade a um protagonismo dessas crianças e adolescentes na internet. Nós temos uma aluna, a doutoranda Bárbara Freitas, que está discutindo, ela está trabalhando no seu doutorado, os youtubers crianças, né? E tem toda uma discussão sobre não anonimizar, não desconhecê-las como protagonistas e como sujeitos, né? E qual é o cuidado de fazer isso de forma a também não vulnerabilizar, né? A outra discussão, um outro ponto que eu acho importante desse debate é a questão que a pesquisa ela não deve submeter os sujeitos a riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, né? E aí eu vou reiterar o que o professor Ricardo já mencionou, quando qualquer um de nós baixa qualquer aplicativo, nós estamos, na nossa vida cotidiana de internautas, sujeitos a diversos riscos, né? Não, assim, isso não foi aumentado nem acrescido pela pesquisa, isso já está, né, dado e banalizado quando a gente aceita cookies, quando a gente aceita, né? Isso aqui, para vocês verem tudo que o TikTok diz que pode fazer se você baixá-lo, né? Então, essa é uma discussão realmente importante. Da mesma forma que a carta circular ela vai falar da importância de nós, pesquisadores, conhecermos as limitações para assegurar a confidencialidade, isso está dado, né? E tentar informar a esses sujeitos esses possíveis riscos, né? Sobre a confidencialidade, o risco de violação. E aí eu digo, nós podemos informar e devemos informar isso, mas o nosso conhecimento até disso é bastante limitado como pesquisadores. A nossa literacidade digital, ela é limitada, como qualquer usuário, né? Como nós não somos técnicos da área de informação, mas isso é importante, né? Da mesma forma, conhecer política de ferramentas, né? É o que eu havia comentado, isso é uma verdadeira caixa fechada dessas empresas que a gente pouco domina, né? E todas essas plataformas, elas constituem, né? Elas têm uma verdadeira arquitetura que nos escapa, tanto na sua lógica de algoritmos, os seus protocolos e os seus defaults, né? Então, a gente pode depois falar um pouco mais disso, né? E aí, desde da escolha mais, digamos, banal de qual aplicativo eu vou usar para fazer uma entrevista, né? Que na prática de pesquisa, quem está fazendo o chão de pesquisa sabe que isso tem que ser negociado com os nossos sujeitos, porque envolve disponibilidade e qualidade de acesso da internet desses sujeitos, né? Então, bases extremamente sofisticadas pesam e gastam o pacote de dados que ele tem. Ele vai dizer assim, olha, não, eu posso fazer a entrevista, mas pelo WhatsApp, porque é leve, eu não vou gastar meus dados, né? E também tem vários programas que exigem um domínio, uma literacidade digital que esse nosso usuário não tem. Então, isso tem que ser levado em conta, né? Finalmente, em relação à segurança e transferência no armazenamento de dados, né, que é a questão do uso das nuvens, né, que nos convoca, ok, nós vamos precisar de fazer o download o quanto antes para um HD que não esteja conectado à internet, que ele tenha essa segurança, né? Mas a gente sabe que, principalmente na pandemia, todos os grupos de pesquisa estão trabalhando com drives, né? Vai lá no drive, pega o trabalho de pesquisa está se organizando graças a essa possibilidade, né? Por exemplo, a questão de transcrição das entrevistas. A gente põe no drive, o transcritor vai no drive com o link e ele baixa aquela entrevista, porque aquela entrevista sempre ultrapassa a capacidade de armazenamento para outros aplicativos ou outros mecanismos de
transferência. Então, essa é uma questão que a gente precisa ter um cuidado e pensar como resolver, né? Nós não estamos mais naquela época que a gente entregava a fita cassete para a pessoa, e isso tinha, na época, muito mais segurança, né? Não vou falar dos dados pessoais sensíveis, o professor Ricardo já falou, e caminhando para essa finalização, para que a gente possa conversar, né? Primeiro, pensar que sempre que possível, né, a gente precisa negociar com os sujeitos, né, respeitando as suas escolhas, as suas decisões e a sua autonomia, né? E pensar que essa tecnologia que nos permite, né, fazer pesquisa, elas constituem também atores nessas redes de relações, e nessas redes de relações de produção de conhecimento, né? Atores esses cuja governabilidade nós, como pesquisadores, necessariamente não temos, né? Como que aquela plataforma se organiza, como que ela se estrutura, enfim, né? Então, é uma rede de relações que essas tecnologias, elas atuam como atores também, e atores cuja nossa governabilidade é limitada, né? Agora, não quer dizer que nós, atores humanos, nós, pesquisadores, não tenhamos, né, todo esse conjunto de desafios e compromissos de um fazer ético, né? Nesse conjunto de desafios e limites, né? E, portanto, eu penso que o aprimoramento dessas cartas, desse conjunto de normativas que nos orientam a todos nós pesquisadores, né, especialmente nós da área da saúde, mas a todos nós pesquisadores, né, que essas recomendações éticas em ambiências digitais, que é tudo ainda muito novo para todos, estão se construindo e em processo, né, de aperfeiçoamento, elaboração, elas precisam escutar os pesquisadores, como hoje a gente está fazendo aqui, e eu agradeço muito essa oportunidade. É preciso ouvir os usuários das redes, né, e os sujeitos de pesquisa, e também convocar os conhecimentos acumulados pelos profissionais da área de tecnologia de informação, né? Então, esse conhecimento é um conhecimento que nos desafia a todos, e nós precisamos igualmente de uma rede de disciplinas e de experiências e conhecimentos para traçar condutas éticas e procedimentos e recomendações, uma normativa ética que seja viável, acessível, né, exequível e amigável. Então é isso, eu agradeço muitíssimo a oportunidade e eu paro aqui o compartilhamento. Muito obrigado, professora Sueli. De fato, é um assunto muito importante para ser discutido hoje na nossa webinar e, obviamente, para os próximos dias também no âmbito do sistema CEP-CONEP, né? Gente, a gente vai fazer uma pausa de 2 minutinhos e a gente volta para responder as perguntas que vocês enviaram aqui no chat, tá bom? Até já.
Já voltamos, pessoal. Eu gostaria de chamar aqui para o terceiro bloco o nosso convidado Ricardo Gamarski, a nossa convidada Sueli Deslandes e a nossa apresentadora do primeiro bloco da webinar, a Juliana Cerqueira, para a gente começar a fazer o bloco de perguntas e respostas. Já vou começar aqui. A primeira pergunta vai para o doutor Ricardo, está endereçada para ele, está aqui. Doutor Ricardo, em caso de uma pesquisa em ambiente virtual com questionário que não tem identificação do participante, a pesquisa pode ser isenta do TCLE e apresentar somente o TCUD? Pode abrir o microfone e ficar à vontade para responder. No caso da pesquisa não ter identificação do participante, eu acho que a questão do TCLE ela vai além da questão da identificação. Eu acho que o TCLE ele é um documento que tem por objetivo trazer, além do consentimento propriamente dito do participante, um entendimento do participante da pesquisa a qual ele vai estar se submetendo. A que riscos ele vai estar submetendo, quais os benefícios, que tipo de acesso ele tem àquela equipe, enfim. O TCLE ele não é só um documento que visa a identificação do participante, ele visa garantir ao participante um entendimento, por isso ele chama de termo de consentimento livre e esclarecido, que ele entenda corretamente a que pesquisa ele está se envolvendo. A questão do formulário não ser identificado, essa é uma questão que a carta aborda, e é importante de estar destacado para o participante quando isso ocorre. Quer dizer, se o formulário não é identificado, muitas vezes um direito que é garantido ao participante de pesquisa de retirar os seus dados de uma pesquisa com o fim do seu consentimento, ou dali para frente, se ele responder um questionário que não é identificado, esse questionário não pode ser que não possa ser retirado da base de dados. Então, isso é um entendimento que ele tem que ter, para além da identificação dele. Então, não é só uma questão de entender não é só uma questão de ter a identidade, mas de entender exatamente a que risco, a professora Sueli também comentou, né? Como funciona a tecnologia com a qual ele está trabalhando, o que isso pode envolver, enfim, eu acho que vai um pouquinho além só da identificação. Nós recebemos aqui uma segunda pergunta do Vinícius Oliveira. Como lidar com pesquisas em ambiente digital que não tem participantes necessariamente? É o caso de um corpus formado de tweets de uma instituição. Que aspectos considerar, além da lógica algorítmica, por trás das redes sociais? Professora Sueli, Ricardo? Eu compreendo que se esses tweets são públicos, estão lá no escopo do domínio público, né? Mas que tem uma autoria, ou seja, que tem uma assinatura que é uma instituição, né? Então, isso já demanda um cuidado, né, ético de em que maneira, de que forma essa pesquisa não estaria acarretando ou trazendo alguma vulnerabilização para essa instituição, né? Então, isso é uma preocupação agora, porque a pesquisa ela não tem um papel de denúncia da atuação daquela instituição, né? Ela tem um papel importante de mostrar que existem instituições que estão incorrendo em práticas dessa ou daquela natureza. Então, assim, agora, e quando é uma instituição pública, né? Eu não vou dar resposta nenhuma, não, viu, gente? Eu vou só olhar para Ricardo aqui, né? E quando é uma instituição pública que você tem, claro, que manter todos esses cuidados éticos de proteção, né, de não tornar vulnerável essa instituição, mas que essa instituição também tem, em contrapartida, um papel público, né? Um papel público de prestação de serviços, um papel público, né, enfim, né, um compromisso, enfim.
né? Então, é o que a gente costuma dizer, cada caso, cada situação de pesquisa vai demandar um exercício de muitos olhares, de muitos cuidados, né? E de uma responsabilidade que está sempre ali envolvida, né? Então, olho para o Ricardo como quem olha para quem tem a resposta. Eu quero, professora. A questão é a seguinte: eu acho que a professora Sueli levantou uma questão muito importante, e a pergunta é excelente, porque ela coloca a questão daquilo que se publica na rede com uma finalidade e não se imagina aonde aquele dado vai parar, de que forma aquele dado pode ser usado, em que, teoricamente, aquele passa a ser um dado público. Mas a pessoa fez um tweet com uma determinada finalidade, ou postou num grupo alguma coisa, ou fez uma brincadeira num aplicativo, numa rede social, e aquilo, de repente, viraliza, né? Às vezes viraliza por bem, às vezes viraliza por mal, né? Então, eu acho que essa é uma questão bem delicada, e a professora trouxe a questão de que o uso do dado que se coloca público, né, sem entender corretamente o uso que a empresa, né, pode fazer daquele conteúdo, é uma questão muito relevante, né? Por isso que projetos são analisados caso a caso, né? É por isso que nós temos o cuidado, o sistema CEP-CONEP tem o cuidado de analisar, agora me foge o número aqui na cabeça, mas dezenas de milhares de projetos por ano, né? Acho que chegamos perto de 98 mil projetos em 2019, né? E só para complementar também, Ricardo, que qualquer pesquisa que faça um recorte de uma interação, se ela não resgatar o contexto onde essa interação e aquela fala, aquele post foi feito, ela está incorrendo num erro metodológico, né? Um erro metodológico crasso, pelo menos em ciências sociais, né? Você não faz um recorte descontextualizado, né? Por isso que um dos maiores desafios de pesquisa digital é o tamanho dos seus acervos, porque um pesquisador mais inexperiente fica muito entusiasmado com a possibilidade de manejar um acervo enorme, incomensurável, e depois ele não tem como, né, lidar com a densidade necessária daquelas relações, né? Então, é isso que você falou, não é recortar e colar. Perfeito, gente, obrigado. A gente quer agradecer aqui o engajamento e as perguntas de todos. Já são quase 160 pessoas até o momento de audiência aqui na webinar, e a gente vai para a próxima pergunta. Ricardo, a CONEP já lançou alguma portaria ou normativa com relação às pesquisas online para nortear os pesquisadores? E aí ela tem uma outra dúvida também, que a dúvida dela é sobre como é que ela se comporta com o TCLE nessas pesquisas online. A CONEP recomenda o que a CONEP recomenda que deve ser feito. Bom, resolução da CONEP até o momento em relação à pesquisa digital, à pesquisa online, não existe. Existe a carta circular, que, como eu falei, foi o primeiro documento que a CONEP lançou, começando a responder às dúvidas, né? Como a professora Sueli também estava falando, todo dia surge uma tecnologia nova. Eu já havia comentado também o volume de dados com os quais nós vamos ser expostos cada dia mais vai se tornar cada vez maior e difícil de ser manuseado. Então, uma resolução propriamente dita não existe. Existe a carta circular, que começa a trazer algumas orientações. Em relação ao TCLE, a carta ela traz principalmente a possibilidade, né, já constava das orientações, inclusive que a CONEP lançou em maio, em abril e maio, se não me engano, sobre a possibilidade de obter consentimento de outras formas que não o consentimento impresso, escrito, como é previsto na 466.
A 510, por seu lado, por outro lado, já permitia e já trabalhava com o conceito de registros e de consentimentos ao longo até da pesquisa, em função da população que está mexendo, com a metodologia envolvida, com uma série de outras questões. A preocupação da CONEP, a preocupação do grupo que discutiu e de todo o corpo da CONEP, foi exatamente observando a disponibilidade da tecnologia, essa mudança trazida pela pandemia, né, que dificultou de forma importante e não recomendava de forma importante, e continua não recomendando, a circulação desnecessária, a exposição desnecessária de pessoas a ambientes insalubres, né? Então, ela permite, sim, a carta traz a orientação no sentido de que a pessoa possa fazer um consentimento por um meio digital, seja gravado, seja filmado, seja por um e-mail, ou seja, de alguma forma, que o pesquisador guarde isso, mas que no caso das pesquisas da área biomédica, por exemplo, se a pessoa foi recrutada por um meio virtual, por um meio digital, para um ensaio clínico, mas ela vai a uma unidade de saúde passar ou ser submetida a um determinado procedimento ou receber um determinado medicamento ou algum produto investigacional, nesse momento em que ela interagir presencialmente com a equipe de pesquisa, é recomendado, e a carta também recomenda, que seja obtido o TCLE escrito, como anteriormente já se fazia, né? A ideia do TCLE no ambiente virtual é que, de fato, ele possa ser usado naquelas pesquisas que são somente em ambientes virtuais ou nas etapas de pesquisas presenciais que contam com etapas iniciais totalmente virtuais. Espero ter respondido. Obrigada. Temos mais uma pergunta relacionada ao TCLE, que foi enviada pelo Wanderson Miguel. O TCLE assinado tem de estar fisicamente rubricado em todas as páginas e assinadas ao final, assegurando ao participante de pesquisa uma via rubricada e assinada, ou a outro meio eletrônico que assegure ao participante de pesquisa ter um TCLE com valor legal, como se fosse um documento assinado. Pode repetir o final da pergunta? Quer dizer, ele quer saber como que ele garante que o TCLE, que o conteúdo do TCLE que o participante tem é aquele conteúdo que ele assinou, não é isso? E que tem um valor legal. Então, gente, aí nós vamos... Eu não sou advogado, me perdoem os advogados presentes, mas até onde eu conheço, né, a assinatura digital válida no Brasil é a assinatura que utiliza certificado digital compatível com a infraestrutura de chaves públicas brasileiras da ICP Brasil. E isso é assinatura digital válida no Brasil para efeitos legais, né? Os diários oficiais hoje são assinados assim, editais são assinados assim, qualquer documento pode ser assinado assim, né? Então, isso... O próprio prontuário eletrônico, quando é assinado digitalmente, deve ser assinado por uma assinatura digital legalmente válida, né? Então, eu entendo, assim, aí me perdoem os advogados se eu cometer alguma impropriedade aqui, mas eu acho que legalmente válida serão documentos como a legislação brasileira reconhece, né? O que nós orientamos, no sentido de que... E também por isso o TCLE tem que ser conhecido antes, tem que ser exibido ao participante de pesquisa, ao candidato de participação em pesquisa, antes dele ter acesso ao conteúdo da pesquisa, é que, ao acessar o conteúdo da pesquisa, ele já tenha dado o seu consentimento. E a orientação é que ele receba eletronicamente uma cópia, quer dizer, ele dá um aceite num documento que é identificado por um... Por isso eu discutia a questão de como se dá o acesso aos sites, né? É um site seguro, é um site mediante login e senha, ele recebeu um token para acessar aquele site, eu garanto que ele foi ele, eu tenho um token único ou um formulário aberto que qualquer um acessa, eu posso ter mais de uma resposta do mesmo. Então, aí nós voltamos a todas aquelas questões
que eu levantei, né? Mas por isso mesmo é que nós orientamos no sentido de, uma vez respondido o TCLE, uma vez concordado, né, uma vez dado aquele aceite, uma cópia daquele TCLE seja guardada pelo pesquisador, seja encaminhada ao participante de pesquisa, e o participante de pesquisa guarde também consigo aquela cópia. Eu queria fazer só umas observações assim de um campo de pesquisa um pouco diferente, né? A gente fala assim, manda o TCLE por meios eletrônicos. Então, a gente está pensando o quê? E-mail. Ok. A gente está pensando mandar o anexo pelo WhatsApp. Ok, é possível, né? A gente está pensando em mandar anexo por, enfim, por alguma dessas plataformas, né? O retorno desse documento é um pouco mais complicado, por exemplo, se ele não tem um scanner. Aí você tem que dizer assim, olha, faz uma coisa, baixa um aplicativo de scanner. Então, assim, até essa coisa que é absolutamente, a gente imagina, muito simples, é só assinar e me mandar. Mas ele tem que assinar, digitalizar e te mandar. E aí a gente pensa lá, uma senhorinha que mora na comunidade XYZ com uma literacidade digital baixa. Você vai pedir que ela peça ajuda para alguém da família, alguém mais jovem, enfim, para te ajudar nisso? Né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente dá como muito fácil e que para algumas pessoas, para alguns sujeitos das nossas pesquisas, não é tão rápido nem tão fácil, né? Aí você diz assim, não, ok, mas então eu vou ler e vou gravar, né? Eu vou ler todo o termo de consentimento e vou gravar o consentimento, né? Estou filmando e estou gravando esse consentimento, que é uma outra opção, né? E aí você também tem que se programar para fazer isso antes da entrevista. Porque se você fazer essas duas coisas juntas, caro amigo, não vai... Assim, a pessoa não vai ter o tempo e a paciência, né? Então, de repente, você tem que programar 2 sessões. Uma sessão para ler, tirar as dúvidas e marcar uma outra sessão para fazer a entrevista. Então, assim, eu estou trazendo algumas coisas muito, muito práticas, né, de algumas populações que não têm essa facilidade de acessar, baixar, assinar, digitalizar, mandar por e-mail, enfim. Então, a gente tem que pensar nessas outras alternativas, né, Ricardo? Não, com certeza. Às vezes a pessoa não tem uma impressora para imprimir o documento e assinar. Exatamente, Né? exatamente. E aí, como é que faz? Então, uma alternativa nesse caso é que ela receba, por exemplo, no e-mail dela, se é um formulário que ela recebeu, ela, ao concordar com aquele formulário ou não concordar, ela pode receber uma cópia daquele formulário com a resposta que ela deu. E ela guardar isso. Né? Mas isso não é um documento assinado digitalmente. Né? Exatamente. E isso se ela tiver e-mail, né? Porque o e-mail fala hoje, né? Assim, cada vez tem um número cada vez menor de pessoas que usam e-mail. Com né? certeza. Então, por qualquer, eu não quero falar do WhatsApp específico, mas por qualquer ferramenta de mensagem instantânea, eu tenho muita preocupação, porque exatamente. pode ir para a pessoa errada, né? E para ir para a pessoa errada, basta um clique no mouse, não precisa nada além disso, né? Tá certo, gente. Obrigado pela resposta. A Marielle Carlotto pediu para que a gente colocasse novamente os contatos do Ricardo. Marielle, sinaliza para a gente se você conseguiu pegar aqui no chat, porque o pessoal da assessoria já colocou aí para você, tá bom? E a próxima questão é dela também. E também é relacionada ao TCLE. Né? É importante as pessoas estarem preocupadas com o TCLE, inclusive nessa temática. Né? E aí ela pergunta, com relação ao TCLE, quais seriam as alternativas à gravação de vídeo e áudio? Outras alternativas que não seriam a gravação de vídeo e áudio? Então, o próprio... Quer dizer,
Uma alternativa é o TSLE num formulário eletrônico. Tá? É uma alternativa. Não é um TSLE impresso, né? Mas eu posso mandar para uma pessoa um primeiro questionário, um convite, que seja um questionário, um formulário eletrônico, que, na verdade, peça a ela o consentimento para participar da pesquisa. E ela só receba o conteúdo da pesquisa caso ela responda afirmativamente, consentindo a sua participação. Essa é uma possibilidade, né? A outra possibilidade é gravar mesmo, e gravar, e pode gravar áudio, pode gravar vídeo, enfim, né? Ou até você pode registrar uma conversa por alguma plataforma, né? Que seja até por e-mail, tá? Eu posso mandar um documento, né? Eu posso mandar um e-mail pedindo consentimento e devolver. A grande questão, quando nós vamos para essas ferramentas online, né, de e-mail, principalmente quando elas não estão autenticadas, certificadas, será que a pessoa que respondeu foi de fato a pessoa para quem eu mandei? Né? Eu, por exemplo, tenho o hábito de... Eu levanto da minha mesa do trabalho, eu travo meu computador. Mas o que eu vejo de gente indo embora para casa, deixando o computador ligado, com a sessão logada na rede, e saindo, é uma coisa assim, que eu acho que não só eu já vi isso na vida, né? Então, que uso podem fazer de um e-mail nesse sentido? Então, é uma questão delicada mesmo. Tá? Obrigada, Ricardo. Vamos agora para a questão enviada pela Suelen de Oliveira, que eu tenho certeza que é uma dúvida de outras pessoas também. Pesquisas com dados disponíveis em redes sociais precisam passar pela aprovação do Comitê de Ética? Eu vou deixar... Agora vou parafraseando a professora, vou olhar para a professora e esperar a resposta. embora eu também tenha uma opinião a respeito, mas gostaria de ouvir a professora Sueli antes. Primeiro, acho que a gente tem que discernir o que a gente está chamando de redes sociais, né? Existem inúmeras plataformas, dispositivos de redes sociais, e nem todos eles são abertos, né? Nem todos eles são de domínio público. Um exemplo são as comunicações produzidas através do WhatsApp. É uma rede social também, né? Aí você tem o da família, tem o do trabalho, tem 500 milhões de grupos. Para um pesquisador participar das interações ali contidas, ele tem que pedir permissão, né? Ele tem que pedir permissão ao administrador do grupo e aos usuários daquele grupo, né? Então, não é porque é rede social que está necessariamente aberto e de domínio público, né? Mesmo o Facebook tem várias contas que são contas não acessíveis ao público, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa são plataformas midiáticas, né? E que constituem, que você diz assim, eu vou dar um exemplo de algumas plataformas que a gente usa muito, né? Por exemplo, YouTube. YouTube não é rede social, YouTube é uma rede social, né? Porque você vê, o sujeito tem um canal e ele interage com as pessoas ali, tem comentários, tem reações, tem conversas, e é um espaço completamente público, né? E aí, novamente, quando que identificar vulnerabiliza e quando que não identificar, nega ao sujeito uma afirmação da sua performance identitária. Eu vou dar um exemplo de uma colega que partilha do meu grupo de pesquisa, a professora Cláudia Valéria Cardim, que é uma nutricionista, que ela está discutindo gordofobia. Tá? E ela está analisando alguns canais de ativistas, né, chamado ativismo gordo, de pessoas que são ativistas contra a gordofobia, né? Então, ela está seguindo, ela analisou vários canais
desses ativistas, e ela, claro que ela entrou em contato e perguntou assim, você quer que eu identifique ou você não quer que eu identifique o nome do seu canal, né? E as pessoas disseram, eu quero que você identifique. Agora, não quer dizer que daqui a 5 anos ele não se arrependa, porque mudou de status, porque não quer mais discutir aquele assunto, ou porque a sua performance identitária caminhou para outros rumos, né? Então, essas pactuações, elas são sempre provisórias e temporais. Por isso que o pesquisador tem que se proteger também, né? Nesse sentido, né? De dizer, olha só, naquele momento a gente pactuou dessa maneira, né? Agora, aí a meu ver, viu, Ricardo? A meu ver, tem que ficar claro nessa relação que uma vez publicado um trabalho, você não tem mais como apagar. Está publicado, né? Não tem como apagar a publicação, tirar a publicação que você mencionou, né? Então, assim, eu sempre, eu sou muito prudente com essa questão, né? Assim, quando que é a situação, porque eu trabalho com violência, imagina, eu trabalho com violência sexual, então essas coisas que são de uma delicadeza que você tem que estar sempre muito atento, né? Então, quando que vulnerabiliza, como que é essa pactuação, entendendo que essa pactuação será sempre provisória, né? Então, acho que não tem uma resposta, porque é público, você pode sair citando, né? Eu concordo, Sueli. Eu penso assim que uma coisa que nós observamos muito quando fazemos análises de projeto de pesquisa e do dado que vai ser utilizado, e aí eu estou indo um pouco além da questão da rede social, mas não importa. Importa o seguinte, por que a pessoa forneceu aquele dado para quem o detém naquele momento? Com que finalidade? Se eu vou usar aquele dado com uma finalidade diferente daquela para a qual a pessoa forneceu o dado, é importante que ela tenha o conhecimento. É importante que eu me resguarde e que ela saiba que o dado dela vai ser utilizado, né? E aí a professora trouxe questões que são importantíssimas. Quer dizer, muitas vezes aquilo que a pessoa achava que era ótimo num determinado momento, 5 anos depois, está totalmente contra a posição dela e ela não quer, ela queria, se ela pudesse, ela queria apagar aquilo da rede, né? E ela não quer mais mostrar aquilo. Então, eu sempre acho prudente, quando a gente também trabalha com dados em pesquisa, e aí não estou falando só de rede social, é pensar com que finalidade a pessoa forneceu aquele dado para quem o detém. Eu, quando pesquisador, estou extrapolando o uso que aquela pessoa imaginou ser dada, se eu estou extrapolando, se eu estou usando uma outra finalidade, de um modo geral, acho importante que a pessoa saiba. Isso é importante para ela ter conhecimento, é importante para resguardar o próprio pesquisador. Agora eu vou fazer o contraponto, né? Assim, a negação da negação, a relação dialética, né? Há relações de pesquisa que isso não é possível, né? Não é possível. Não isso está até na 510, o reconhecimento que há algumas práticas sociais que, se você revelar um intuito de pesquisa, esse campo se fecha e aí você não acessa, né? Porque há campos e práticas sociais que são ilegais, que são eticamente condenáveis, a própria prática social é eticamente condenável, né? E a análise, ela inexoravelmente vai fazer uma reflexão crítica àquela prática. É por isso que a 510 trata de forma diferenciada algumas... Exatamente, exatamente. Então, assim, da mesma forma que há conteúdos que a própria plataforma retira de circulação, porque violou as suas regras de privacidade, de segurança ou enfim, de respeito a preceitos, né, de direitos, etc, etc. Agora, para o pesquisador, essas práticas,
elas não podem ser interditas, né? O pesquisador tem de ter a liberdade de analisá-las, mesmo que tenham sido, né? Eu trabalho com questões, por exemplo, né, que são socialmente condenáveis, e que, às vezes, quando a plataforma descobre tardiamente. Eu, como pesquisadora, já analisei. E a plataforma demorou, né, a retirá-la, ou não retirou de maneira tão ligeira, né? Então, esse conjunto de cuidados, mas dessas especificidades também, né? A gente não só analisa o bom, o belo, o virtuoso, a gente também analisa, né, um conjunto de práticas que são deletérias, que são malsãs, que são criticáveis, né? Então, por isso a regra não é binária, né? E cabe análise, né? Exatamente. E cabe a crítica, inclusive, né? Bora para a próxima pergunta. O Bruno de Castro pergunta para a professora Sueli. Gostaria de perguntar para a professora Sueli sobre a relação das mídias tradicionais com as novas mídias digitais e se é possível fazer essa correlação no campo das pesquisas na internet. Eu não entendi o que ele chamou de mídias tradicionais. Então, eu peço uma ajuda para quem fez a pergunta me orientar um pouco. Bruno, eu peço que você refaça a sua pergunta e, enquanto isso, eu seleciono mais uma pergunta aqui para vocês discutirem. Enquanto isso, o Bruno refaz a pergunta. Bruno. Adriana Vieira dos Santos, tenho uma dúvida, eu acho que é sobre o TCLE. Vejo muitas pesquisas na internet onde o pesquisador pede ao participante de pesquisa que marque apenas sim ou não sobre a concordância do TCLE. Isso é permitido? É adequado? Então, o TCLE, né, ele normalmente ele termina, né, com a assinatura do participante de pesquisa após ele ter sido esclarecido, né, sobre o tema. Marcar sim ou não, quer dizer, em tese, nessas novas tecnologias que a gente está usando, que a gente vem utilizando hoje em dia, é permitido, né, está permitido pela tecnologia, né? Mas a questão, como a professora estava colocando também antes, é o seguinte: será que a pessoa teve a oportunidade, né, de fato estar esclarecida sobre a pesquisa? Né? Será que ela entendeu? E ela vai só marcar um X me parece muito pouco. Me parece que ela deve receber uma cópia daquele termo de alguma forma. Como ela recebe uma via, né, no caso do TCLE impresso, ela recebe uma via rubricada e assinada, né? Aqui ela pelo menos deveria receber eletronicamente ou escaneado, assinado e impresso, assinado, escaneado, devolvido, esse termo. Eu acho que é mais seguro. Agora, a gente vê, sim, né, em algumas pesquisas, isso sendo feito. Né? Acho que é importante aí não só o fato de marcar o X ou não, mas saber se está garantido ao participante de pesquisa a possibilidade de guardar uma cópia daquilo com o qual ele concordou. Isso é que me parece mais importante, talvez, no sentido do que ela perguntou. Obrigada, Ricardo. Vamos agora para a próxima questão, que é da Agnes Pala. Estou em fase de organização da documentação para submissão de projeto ao CEP da minha instituição. Estou utilizando como norteador os documentos oficiais e as orientações da Carta CONEP 01 de 2021, em função das questões pandêmicas. Porém, há uma dúvida. Tais orientações e argumentações somente dão respaldo para nós durante a pandemia?
Ou, havendo aprovação do projeto, mesmo superada a pandemia, pode ser realizada por modalidade online, sem nenhum tipo de necessidade de readaptação do projeto? Olha, eu entendo, não sei como a professora Sueli vê, mas eu entendo que isso veio para ficar, né? Muitas das pesquisas e muitas das possibilidades que nós temos hoje de pesquisa em ambientes digitais, eles não vão desaparecer com o fim da pandemia, né? Tanto as primeiras orientações da CONEP quanto a Carta Circular, quer dizer, na verdade, a Carta Circular ela não foi motivada só pela pandemia. O que nós temos observado, né, a pandemia trouxe à tona outros novos questionamentos, né, mas a Carta Circular veio começar a responder questões que já estavam antes mesmo da pandemia, tá? E que vão continuar, mesmo para questões que não se relacionam ao fato da pesquisa ser realizada em meio virtual ou não, né? Porque as questões de segurança de dados, as questões de convite, eu posso fazer um convite, como eu falei, uma coisa que me dá muita preocupação quando eu recebo um e-mail que tem 250 pessoas copiadas, que eu só me conheço ali. Eu falo, gente, será que essas 249 pessoas queriam que eu soubesse o e-mail delas? Ou queriam que eu soubesse que elas estão recebendo essa mesma mensagem que eu, né? Então, esses são cuidados que vão até para além, né, do fato da pesquisa ser virtual ou não. Eu posso mandar um convite para um conjunto de pacientes comparecer ao hospital. Mas eu vou mandar isso numa lista de e-mail com o nome de todos os pacientes? Eu já criei um problema, eu já tenho um problema de quebra de privacidade e confidencialidade dos dados que vai para além do fato da pesquisa se dar em meio digital ou não, né? Então, são cuidados. Eu acho que a carta ela permanece como documento norteador e orientador, né, para além da pandemia, sim. E só uma observação, né? Não se trata de uma adaptação, como eu falei assim, só, olha, não posso estar presencial, então eu vou para um ambiente digital, né? Essas escolhas têm as implicações, né? Todas essas implicações que a gente está discutindo aqui, né? E eu não tenho a menor dúvida que a pandemia, ela catapultou, né, essa digitalidade na pesquisa, né? Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu estava fazendo, há 3 anos atrás, um projeto que estava com a expectativa de fazer X entrevistas, indo a Salvador, Ceará, e tinha uma visita a Porto Alegre, tá? Então, era um conjunto de 5, 6 entrevistas com instituições que fazem uma atuação digital. Hoje, eu já estou com mais de 10 entrevistas, do Brasil inteiro, sem sair de casa, com 0 custo, né? E isso é uma revolução, né? Você pode, né? O próprio professor Ricardo abriu a sua apresentação falando, né, desse campo alargado de possibilidades que a pesquisa digital permite, não só em termos de acesso, né? Acesso aos informantes, aos sujeitos, né? Com um mapeamento muito mais ampliado de práticas sociais, né? Então, eu não tenho a menor dúvida que mudou, né? Sim. Mudou. Como mudou a prática de ensino também, como mudou, né? A gente não pensa mais hoje, imagina, banca de tese, né? Hoje você pode chamar um colega de qualquer lugar do mundo, de Portugal, da Alemanha, e ele vai estar ali discutindo o seu trabalho, né? Mudou. Então, e aí eu acho, Ricardo, muito prudente da CONEP pensar, primeiro, nessas sucessivas aproximações, né? Primeiro uma carta de orientação, vamos ouvir a comunidade, vamos, né, até chegar a uma resolução, ao amadurecimento, né,
de uma resolução, né? Quando tudo ainda está sendo discutido e as pessoas estão se assenhorando dessa experiência, né? Por isso esses eventos são tão importantes, porque eles trazem para o sistema CEP-CONEP um retorno à dúvida, novas questões que precisam ser discutidas. Eu só queria fazer uma observação muito rápida, talvez respondendo uma parte da pergunta de quem a colocou, que, por outro lado, a carta, sim, trouxe orientações e nós temos recebido muitas emendas e muitas alterações de documentos dos projetos de pesquisa em função da necessidade ou da conveniência de se utilizar meios virtuais. Então, por exemplo, né, se antes tinha uma consulta que era presencial obrigatoriamente de controle, né, essa consulta hoje, em alguns projetos, pode estar sendo feita sobre telemedicina. Mas essa consulta de telemedicina não foi prevista quando o projeto começou. Então, nós temos, sim, recebido emendas a projetos, alterações de TCLE, alterações metodológicas, que deem conta das adequações do projeto à nova realidade, seja em função da pandemia, seja em função da possibilidade de uso de novas tecnologias. Era só para dizer que também tem o outro lado. Os projetos têm, sim, sido modificados em função disso. Perfeito, gente. A gente, caminhando aqui para o limite do horário da webinar, temos só mais uma questão aqui da Tatiana, que no caso de lista de e-mail, é certo enviar uma cópia oculta ou individualmente? Então, quando você envia um e-mail, normalmente o seu cliente de envio de e-mail, ele te permite usar a cópia oculta, né? Então, uma solução muito simples que tem para isso, você pode sim usar uma cópia oculta, mas se você não quer ter o trabalho de enviar individualmente um e-mail para todo mundo, uma solução muito simples é você mandar um e-mail para você e colocar todos os destinatários na cópia oculta, né? Isso te dá uma maneira de você preservar a identidade das pessoas, dos destinatários do e-mail, e ainda te dá dependendo da tecnologia que você usa, às vezes você não tem recibo de envio, né? Ainda te dá a certeza de que aquele e-mail chegou, né? Então, é uma solução simples que você pode usar, poupa o seu trabalho de não ter que mandar 200, 300 e-mails individuais e protege a identidade de todos os destinatários. O debate está ótimo, porém, como o Dênio mencionou, já temos o avançar da hora. O assunto ele é bastante relevante para todo o sistema CEP-CONEP, mas infelizmente a gente tem que finalizar. A gente quer agradecer ao Ricardo e à Sueli pela disponibilidade, pela promoção do debate. Agradecer a todos vocês pela interação e o envio de perguntas. Muito obrigada. A gente informa que os certificados eles serão gerados e disponibilizados automaticamente na plataforma Event3. Passo agora a palavra para o Dênio e para os nossos convidados. Muito obrigada. Sueli, Ricardo, que aula, parabéns, muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a gente hoje nessa terça-noite. Só queria deixar 2 lembretes. Pessoal que não teve as perguntas respondidas hoje, as perguntas vão se tornar conteúdo para nossas redes sociais, e o vídeo, a gravação da webinar de hoje vai estar disponível no YouTube nessa semana. Então, acessa o nosso canal do YouTube, Ética em Pesquisa, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês receberem o aviso na hora que o vídeo estiver disponível, tá bom? Passo a palavra para os nossos convidados para a gente encerrar o evento. A professora quer falar? Então, assim, eu agradecer mais uma vez, eu aprendi muito hoje, né? Foi muito bom ouvi-los e ouvir também, interagir com os participantes, né? E assim, em termos de palavras finais, eu vou falar sempre no lugar de pesquisadora, né?
como é importante ter esses canais de comunicação e que essas resoluções e a prática dos comitês de ética sejam um apoio aos pesquisadores e não um empecilho, ou não uma dificuldade, não algo que a gente nunca consegue realizar, enfim, ao contrário, né? Ter essas pontes de diálogo são fundamentais. Então, a gratidão aí enorme por essa oportunidade e parabenizar pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Bem, eu queria agradecer à CONEP a oportunidade de estar aqui hoje aprendendo sobre esse tema. Agradecer à professora Sueli a oportunidade de estarmos discutindo e aprendendo. Eu aprendi também muito hoje. Acho que, para nós, eu também sou membro do CEP, eu também participo de projetos de pesquisa, e acho que esse é o objetivo mesmo do sistema, né? É apoiar, é educar, é fortalecer o sistema de pesquisa brasileiro, facilitando a realização das pesquisas. Então, isso, e protegendo o nosso participante de pesquisa sempre, né? Que é um objetivo maior do nosso sistema CEP-CONEP. Então, eu queria agradecer muito à CONEP o convite, a Juliana, ao Dênio, a todos que nos apoiaram, a professora, e a vocês que nos acompanharam até agora e nos trouxeram tantas indagações que certamente vão permitir que nós continuemos discutindo o tema e possamos avançar na elaboração de outros documentos e outras orientações. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até o próximo evento.